Olá, leitores e leitoras. Sejam bem-vindos ao Biblioteca da Rafa. No vídeo de hoje, você vai mergulhar no universo mágico de Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro volume da coleção Corte de Espinhos e Rosas, da autora Sarah J. Maas. No vídeo de hoje, você acompanhará o livro do capítulo 34 ao 38. Se essa experiência conquistar você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também ama boas histórias. Seu apoio faz toda a diferença. Boa leitura! Capítulo 34. O ator manteve a mão gelada em meu braço conforme me arrastava até a sala do trono. Ele não se incomodou em retirar minhas armas. Ambos sabíamos que eram pouco úteis. Tamlin, Alice e os meninos, minhas irmãs. Lucien. Cantarolei silenciosamente seus nomes diversas vezes, à proporção que o ator se erguia acima de mim, um demônio de malícia. As asas encouraçadas farfalhavam de vez em quando, e se eu conseguisse falar sem gritar, poderia ter perguntando por que não me matara imediatamente. O ator apenas me puxou adiante, com aquele andar serpenteante, as garras dos pés arranhando prazerosamente o chão da caverna. Era perturbadoramente parecido com o modo como eu o havia pintado. Rostos maliciosos, cruéis e ríspidos, me observavam passar, nenhum deles parecendo remotamente preocupado ou incomodado por eu estar nas garras do ator. Feéricos, muitos deles, mas poucos grão-feéricos à vista. Passamos por duas enormes e antigas portas de pedra mais altas que a mansão de Tamlin, e entramos em uma ampla câmara entalhada, em pedra pálida, escorada por inúmeras pilastras entalhadas. Aquela pequena parte de mim que mais uma vez se tornará trivial e inútil reparou que os entalhes não eram apenas desenhos decorativos, mas na verdade, exibiam feéricos e grão-feéricos e animais em diferentes cenários e em várias posições. Inúmeras histórias de Prythian estavam gravadas nelas. Candelabros de joias pendiam entre as pilastras, manchando de cor o piso de mármore vermelho. Ali estavam os grão-feéricos. Uma multidão reunida ocupava a maior parte do espaço, alguns deles dançavam ao som de uma música estranha, desafinada, e alguns se ocupavam conversando. Era um tipo de festa. Achei ter visto máscaras reluzentes entre os presentes, mas tudo era um borrão de dentes afiados e roupas finas. O ator me empurrou para a frente e o mundo girou. O frio piso de mármore pareceu implacável quando me choquei contra ele, e meus ossos gemeram e gritaram. Dei um impulso para me levantar, faíscas dançavam em minha visão quando ergui a cabeça. Mas fiquei no chão, me mantive abaixada, quando olhei para a plataforma diante de mim. Alguns passos levavam até ela. Ergui mais a cabeça. Ali, aconchegada em um trono preto, estava Amaranta. Embora bonita, não era tão avassaladoramente linda como eu a havia imaginado. Não era uma deusa de escuridão e rancor, o que a deixava ainda mais aterrorizante. Os cabelos ruivo-dourados entrelaçavam-se perfeitamente trançados na coroa dourada, a cor intensa destacava a pele branca como neve de amaranta, a qual, por sua vez, destacava os lábios de rubi. Mas, embora os olhos de ébano brilhassem, havia algo que consumia sua beleza, algum tipo de desprezo constante nas feições que fazia com que os atrativos de Amaranta parecessem contidos e frios. Pintá-la teria me levado à loucura. A mais alta comandante do rei de Iber, Amaranta massacrara exércitos humanos séculos antes, assassinara os próprios escravos em vez de libertá-los, e capturara Prythian inteira em questão de dias. Então, olhei para o trono de pedra negra ao lado dela, e meus braços falharam sob o corpo. Ele ainda usava a máscara dourada, vestia as roupas de guerreiro, aquele Baudrier, embora ali não houvesse facas embainhadas, sequer uma arma, em qualquer parte dele. Os olhos não se arregalaram, a boca não se contraiu. Nenhuma garra, nenhuma presa. Ele apenas me encarou, inexpressivo, insensível, imperturbado. O que é isto? Perguntou Amaranta, o tom de voz aumentando, apesar do sorriso de víbora que me lançou. Do pescoço esbelto e creme de Amaranta pendia uma longa corrente fina, e da corrente oscilava um único osso envelhecido do tamanho de um dedo. Não queria pensar a quem pertenceria enquanto permaneci no chão. Se mexesse o braço, poderia sacar a adaga. Apenas uma coisa humana que encontrei lá embaixo, sibilou o ator, e uma língua bifurcada disparou entre os dentes afiados como lâminas. O ator bateu as asas uma vez, disparando ar fétido contra mim, e então, comportadamente, fechou as asas atrás do corpo esquelético. Obviamente ronronou Amaranta. Evitei encará-la, e me concentrei nas botas marrons de Tamlin. Ele estava a 3 metros de mim, 3 metros, e não dizia uma palavra.
Nem mesmo parecia horrorizado ou com raiva. Mas por que eu deveria me incomodar com ela? O ator deu uma risadinha, o som era como água chiando em uma grelha, e um pé cheio de garras me golpeou a lateral do corpo, rasgando minha túnica. Diga a sua majestade porque estava espreitando pelas catacumbas, porque saiu da velha caverna que leva até a corte primaveril. Seria melhor matar o ator ou tentar chegar a Amaranta? O ator me chutou de novo e encolhi o corpo quando suas garras arranharam minhas costelas. Diga a sua majestade, lixo humano. Eu precisava de tempo, precisava entender meus arredores. Se Tamlin estava sob algum tipo de feitiço, então precisaria me preocupar em pegá-lo. Fiquei de pé com cuidado, mantendo as mãos ao alcance casual das adagas. Encarei o vestido dourado reluzente de Amaranta em vez dos olhos. Vim reivindicar aquele que amo, falei baixinho. Talvez a maldição ainda pudesse ser quebrada. De novo, olhei para ele, e ver aqueles olhos de esmeralda foi como um consolo. Ah! Disse Amaranta, inclinando o corpo para a frente. Vim reivindicar Tamlin, grão-senhor da corte primaveril. Um arquejo ecoou pela corte reunida. Mas Amaranta virou a cabeça para trás e gargalhou, com o riso de um corvo. A grã-rainha se virou para Tamlin, os lábios retraídos em um sorriso malicioso. Você certamente se manteve ocupado durante todos aqueles anos. Desenvolveu um paladar por bestas humanas, foi? Ele não respondeu, o rosto impassível. O que Amaranta tinha feito? Tamlin não se moveu, a maldição tinha funcionado então. Eu chegara tarde demais. Tinha falhado com Tamlin, condenaram. Mas, continuou Amaranta devagar. Eu conseguia sentir o ator e a corte inteira pairando atrás de mim. Isso me faz pensar se apenas uma garota humana podia ser levada depois que ela matasse sua sentinela. Os olhos de Amaranta se iluminaram. Ah, você é delicioso. Deixou que eu torturasse aquela garota inocente para manter esta aqui em segurança? Sua coisa adorável. Conseguiu mesmo que um verme humano o amasse. Maravilhoso. Ela bateu palmas e Tamlin simplesmente virou o rosto para longe dela, a única reação que vi nele. Torturado. Ela havia torturado. Solte-o, falei, tentando manter a voz equilibrada. Amaranta gargalhou de novo. Me deu um motivo para não destruir você agora, humana. Os dentes de Amaranta eram tão retos e brancos, quase brilhavam. Meu sangue latejou nas veias, mas mantive o queixo erguido quando falei. Você o enganou? Ele foi injustamente aprisionado. Tamlin ficara muito, muito imóvel. Amaranta emitiu um estalo com a língua e olhou para uma das mãos esguias, para o anel no dedo indicador. Um anel, reparei, quando ela abaixou a mão de novo, decorado pelo que parecia um olho humano encapsulado em cristal. Eu podia jurar que o olho virou dentro da cápsula. Vocês bestas humanas são tão pouco criativas. Passamos anos ensinando poesia e discurso refinado a vocês, e isso é tudo em que consegue pensar? Eu deveria arrancar sua língua por desperdiçar tudo. Trinquei os dentes. Mas estou curiosa. Que eloquência será vertida de sua boca quando contemplar o que deveria ter acontecido a você? Minhas sobrancelhas se franziram quando Amaranta apontou para trás de mim. Aquele olho horrível realmente olhava com ela, e me virei. Ali, pregado à parede da enorme caverna, estava o cadáver devastado de uma jovem. A pele estava queimada em alguns lugares, os dedos, dobrados em ângulos estranhos, e linhas vermelhas vívidas entrecruzavam o corpo nu da jovem. Eu mal conseguia ouvir Amaranta por cima do rugido nos ouvidos. Talvez eu devesse ter ouvido quando ela disse que jamais tinha visto Tamlin, ponderou Amaranta. Ou quando insistiu que jamais gostara de um feérico, jamais caçara um único dia na vida. Mas os gritos foram deliciosos. Não ouvia música tão boa fazia séculos. As palavras seguintes de Amaranta foram direcionadas a mim. Eu deveria agradecer a você por dar a Rhysand o nome dela em vez do seu. Cleri Bedor. Fora até ali que a levaram. Aquilo era o que haviam feito com ela depois de queimarem viva a família de Cleri, dentro de casa. Aquilo era o que eu havia feito com ela, ao dar a Rhysand o nome de Cleri para proteger minha família. Meu estômago se revirou, me concentrei para não vomitar nas pedras. As garras do ator se enterraram em meus ombros quando a criatura me virou para encarar Amaranta, que ainda me dava aquele sorriso de cobra. Eu praticamente matara Cleri. Tinha salvado minha vida e condenado a dela. Aquele corpo apodrecendo na parede deveria ser o meu. Vamos lá, preciosa, falou Amaranta. O que tem a dizer sobre isso? Eu queria disparar que ela merecia queimar no inferno pela eternidade, mas só conseguia ver o corpo de Cleri pregado ali, mesmo enquanto encarava Tamlin inexpressivamente. Ele deixará que matassem Cleri daquela forma, para evitar que soubessem que eu estava viva. Meus olhos arderam quando Billy subiu até minha garganta.
Ainda deseja reivindicar alguém que faria isso com uma inocente? Indagou Amaranta baixinho, de modo consolador. Virei o olhar para ela. Não deixaria que a morte de Clary fosse em vão. Não cairia sem lutar. Sim, respondi. Sim, desejo. O lábio de Amaranta se retraiu, revelando caninos afiados demais. E quando encarei seus olhos negros, percebi que morreria. Mas Amaranta se recostou no trono e cruzou as pernas. Bem, Tamlin, disse ela, apoiando a mão no braço dele como se o possuísse. Não imagino que esperasse que isto acontecesse. Amaranta gesticulou em minha direção. Um murmúrio de gargalhadas daqueles reunidos ao meu redor ecoou, me golpeando como pedras. O que você tem a dizer, grão-senhor? Olhei para o rosto que eu amava tão intensamente e as palavras seguintes de Tamlin quase me deixaram de joelhos. Nunca a vi. Alguém deve tê-la enfeitiçado como uma piada. Provavelmente Rhysand. Ele ainda tentava me proteger, mesmo agora, mesmo ali. Ah, essa não é nenhuma mentira parcialmente crível. Amaranta inclinou a cabeça. Será que você, apesar de suas palavras tantos anos antes, corresponde aos sentimentos da humana? Uma garota com ódio no coração por nosso povo conseguiu se apaixonar por um feérico. E um feérico cujo pai certa vez massacrou massas humanas ao meu lado de fato se apaixonou por ela também? Amaranta soltou aquela risada de corvo outra vez. Ah, isso é bom demais. É divertido demais. Ela tocou o osso que pendia da corrente e olhou para o olho encapsulado na mão. Imagino que se alguém aprecia este momento, disse ela ao anel. É você, Jurian. Amaranta deu um sorriso agradável. É uma pena que a prostituta humana que você escondia jamais se incomodou em salvá-lo, no entanto. Jurian. Aquele era o olho dele, o osso de seu dedo. Horror se revirou em meu estômago. Por meio de qualquer que fosse o mal, qualquer que fosse o poder, Amaranta ainda lhe guardava a alma, a consciência de Jurian, no anel ou no osso. Tamlin ainda olhava para mim sem me reconhecer, sem um lampejo de sentimento. Talvez Amaranta tivesse usado o mesmo poder para enfeitiçar Tamlin. Talvez tivesse levado todas as suas memórias. A rainha limpou as unhas. As coisas andam terrivelmente entediantes desde que Clary decidiu morrer. Matar você imediatamente, humana, seria chato. Amaranta voltou o olhar para mim e depois para as unhas, para o anel no dedo. Mas o destino mexe o caldeirão de formas estranhas. Talvez minha querida Clary precisasse morrer para que eu me divertisse de verdade com você. Estremeci quando minhas entranhas pareceram se liquefazer. Não consegui evitar. Veio reivindicar Tamlin? Indagou Amaranta, e aquilo não era uma pergunta, mas um desafio. Bem, na verdade, estou chorando de tédio com o silêncio deprimido dele. Fiquei preocupada quando ele não reagiu enquanto eu brincava com a querida Clary, quando sequer mostrou aquelas lindas garras. Mas vou fazer um negócio com você, humana, propôs Amaranta, e sinos de alerta ressoaram em minha mente. A não ser que sua vida dependa disso, dissera Alice. Complete 3 tarefas escolhidas por mim, 3 tarefas para provar o quão profundo são o senso de lealdade e o amor dos humanos, e Tamlin é seu. Apenas 3 pequenos desafios para provar sua dedicação, para provar a mim, ao querido Jurian, que seu tipo pode mesmo amar, e poderá ter seu grão-senhor. Amaranta se virou para Tamlin. Considere isso um favor, grão-senhor, esses cães humanos podem deixar nosso povo tão cego de desejo que perdemos todo o bom senso. É melhor que veja a verdadeira natureza dela. Agora. Também quero a maldição quebrada, disparei. Amaranta ergueu a sobrancelha, o sorriso aumentando, revelando muitos daqueles dentes brancos. Completo todas as 3 tarefas e a maldição é quebrada e nós, e toda a corte de Tamlin, podemos sair daqui. E ser livres para sempre, acrescentei. A magia era específica, dissera Alice, fora assim que Amaranta os enganara. Não deixaria que brechas se tornassem minha ruína. É claro, ronronou Amaranta. Incluirei outro elemento se você não se importar, apenas para ver se é digna de nosso povo, se é inteligente a ponto de merecê-lo. O olho de Jurian se mexeu desesperadamente, e Amaranta estalou a língua. O olho parou de se mover. Darei uma saída a você, menina, continuou Amaranta. Complete as 3 tarefas ou, quando não aguentar mais, só precisa responder uma pergunta. Mal consegui ouvir acima da pulsação que latejava em meus ouvidos. Um enigma. Resolva o enigma, e a maldição será quebrada. Instantaneamente. Nem mesmo precisarei erguer o dedo, e ele estará livre. Dê a resposta certa, e ele é seu. Pode responder a qualquer momento, mas se responder incorretamente. Amaranta apontou, e não precisei me virar para saber que ela indicava Clary. E se eu fracassar em suas tarefas? Argumentei, com mais coragem do que sentia.
Eu repassava as palavras de Amaranta, procurando armadilhas e brechas no modo como elas havia formulado. Mas tudo parecia certo. Seu sorriso ficou quase grotesco, e Amaranta esfregou o polegar na cápsula daquele anel. Se você fracassar em uma tarefa, não restará nada para eu brincar. Um calafrio rastejou por minha espinha. Alice tinha me alertado contra acordos. Mas Amaranta me mataria imediatamente se eu dissesse não. Qual a natureza de minhas tarefas? A revelar isso tiraria toda a diversão. Mas direi que você terá uma tarefa todo mês, na lua cheia. E enquanto isso, ousei olhar para Tamlin. O dourado em seus olhos estava mais brilhante do que eu me lembrava. Enquanto isso, disse Amaranta em tom afiado, deverá permanecer em sua cela, ou fazer qualquer trabalho adicional que eu solicitar. Se você me esgotar, isso não vai me deixar em desvantagem? Eu sabia que ela estava perdendo o interesse, que não esperava que eu questionasse tanto. Mas precisava tentar conseguir algum tipo de vantagem. Nada além de afazeres domésticos básicos. É justo que trabalhe para se sustentar. Eu poderia ter estrangulado Amaranta por aquilo, mas assenti. Imaginei se tinha feito algo tolo quando ela falou, então estamos de acordo. Eu sabia que ela esperava que eu repetisse a resposta, mas precisava me certificar. Se eu completar suas 3 tarefas, ou resolver seu enigma, fará o que peço. É claro, disse Amaranta. Estamos de acordo? Com o rosto de um tom de branco terrível, Tamlin me encarou, os olhos quase imperceptivelmente se arregalando. Não, mas era aquilo ou a morte, morte como a de Clary, lenta e cruel. O ator sibilou atrás de mim, num aviso para que eu respondesse. Não acreditava em destino ou em caldeirão, e não tinha outra escolha. Porque quando olhei para os olhos de Tamlin, mesmo naquele momento, sentado ao lado de Amaranta como seu escravo, ou pior, eu o amei com uma voracidade que tomou meu coração inteiro. Porque quando ele arregalou os olhos, soube que Tamlin ainda me amava. Não me restava nada além daquilo, do fiapo tolo de esperança de que pudesse vencer, de que eu pudesse ser mais esperta e derrotar uma rainha feérica tão antiga quanto a pedra sob mim. Então, indagou Amaranta. Atrás de mim, senti o ator se preparando para golpear, para me espancar até obter uma resposta se fosse preciso. Ela havia enganado todos, mas eu não tinha sobrevivido à pobreza e aos anos no bosque por nada. Minha melhor chance seria não revelar nada a meu respeito, ou a respeito do que sabia. O que era aquela corte, se não outra floresta, outro terreno de caça? Olhei para Tamlin uma última vez antes de dizer, concordo. Amaranta me deu um sorriso breve e horrível, e magia fervilhou no ar entre nós quando ela estalou os dedos. Amaranta se aconchegou de volta no trono. Deem a ela uma saudação digna de meu salão, ordenou ela para alguém atrás de mim. O chiado do ator foi meu único aviso quando algo duro como pedra colidiu contra meu maxilar. Fui atirada de lado, chocada com a dor, mas outro golpe brutal contra meu rosto aguardava. Ossos se quebraram, meus ossos. Minhas pernas giraram sob o corpo, e a pele encouraçada do ator roçou contra minha bochecha quando ele me socou de novo. Fui jogada longe, mas encontrei o punho de outro, um perturbado feérico inferior, cujo rosto não consegui ver. Era como ser espancada com um tijolo. Craque, craque. Acho que havia 3 deles, e me tornei o saco de pancadas. Passei de golpe em golpe, meus ossos gritando de agonia. Talvez eu também estivesse gritando de agonia. Sangue jorrou de minha boca e o odor pungente e metálico a preencheu antes que eu apagasse. Capítulo 35. Meus sentidos retornaram devagar, cada um mais doloroso que o outro. O som de água pingando a princípio, depois o eco distante de passadas pesadas. Um gosto permanente de cobre envolvia minha boca, sangue. Acima do chiado do que julguei serem minhas narinas entupidas, o cheiro pungente de bolor e o fedor de mofo tornavam o ar úmido e frio. Palhas afiadas de feno espetavam minha bochecha. Minha língua tocou meu lábio cortado, e o movimento fez meu rosto arder. Encolhendo o corpo, abri os olhos, mas só consegui abrir um pouco, inchaço. O que vi pelos olhos, sem dúvida roxos, não ajudou muito meu humor. Estava em uma cela de prisão. Minhas armas haviam sumido, e minha única fonte de luz vinha das tochas além da porta. Amaranta dissera que uma cela seria onde eu passaria meu tempo, mas mesmo enquanto me sentava com a cabeça tão zonza que quase apaguei de novo, meu coração acelerou. Estava em uma masmorra. Examinei os feixes de luz que entravam pelas fendas entre a porta e a parede, e depois toquei o rosto com cuidado. Ele doía mais que qualquer coisa que jamais tinha suportado. Contive um grito quando meus dedos roçaram o nariz e cascas de sangue caíram das narinas. Estava quebrado.
Quebrado. Eu teria trincado os dentes caso meu maxilar não fosse uma confusão latejante de dor também. Não podia entrar em pânico. Não, precisava segurar as lágrimas, precisava manter a concentração, precisava avaliar os danos o melhor possível e então descobrir o que fazer. Talvez pudesse usar minha camisa como atadura, talvez me dessem água em algum momento para lavar os ferimentos. Tomando um fôlego curto demais, explorei o restante do rosto. Meu maxilar não estava quebrado, e embora meus olhos estivessem inchados e o lábio estivesse cortado, o pior dano ainda estava no nariz. Dobrei os joelhos até a altura do peito, segurando-os com força enquanto controlava a respiração. Tinha violado uma das regras de Alice. Não tive escolha, no entanto. Ao ver Tamlin sentado ao lado de Amaranta, meu maxilar protestou, mas trinquei os dentes mesmo assim. A lua cheia. Era meia-lua quando saí da casa de meu pai. Por quanto tempo tinha ficado inconsciente lá embaixo? Eu não era tola para acreditar que qualquer intervalo de tempo me prepararia para a primeira tarefa de Amaranta. Não me permiti imaginar o que ela havia planejado para mim. Me bastava saber que Amaranta esperava que eu morresse, que não restaria o suficiente de mim para que ela torturasse. Segurei as pernas com mais força para evitar que as mãos tremessem. Em algum lugar, não muito longe, gritos começaram. Um berro agudo suplicante, intensificado com tons crescentes de gritos esganiçados que fizeram com que Billy subisse ardendo até minha garganta. Talvez eu soasse da mesma forma quando enfrentasse a primeira tarefa de Amaranta. Um chicote estalou, e os gritos aumentaram, sem parar a fim de tomar fôlego. Clary provavelmente gritara da mesma forma. Era como se eu mesma a tivesse torturado. O que pensara daquilo tudo, de todos aqueles feéricos desejando seu sangue e desgraça? Eu merecia aquilo. Merecia qualquer que fosse a dor e o sofrimento, ao menos pelo que ela havia suportado. Mas eu consertaria as coisas. De alguma forma. Devia ter cochilado em algum momento, porque acordei ao ouvir o ranger da porta da cela contra a pedra. Esquecendo-me da dor insuportável no rosto, recuei para me abaixar nas sombras do canto mais próximo. Alguém entrou em minha cela e fechou a porta agilmente, deixando-a entreaberta. Feire? Tentei ficar de pé, mas minhas pernas tremeram tanto que eu não conseguia me mover. Lucien? Sussurrei, e o feno estalou quando ele se abaixou no chão diante de mim. Pelo caldeirão, você está bem? Meu rosto. Uma luz fraca acendeu ao lado de sua cabeça e os olhos de Lucien ficaram visíveis, o de metal se semicerrou. Lucien chiou. Perdeu a cabeça? O que está fazendo aqui? Lutei contra as lágrimas, eram inúteis mesmo. Voltei para a mansão. Alice me contou sobre a maldição e não podia deixar que Amaranta. Você não deveria ter vindo, Feire, interrompeu ele, em tom afiado. Não era para você estar aqui. Não entende o que ele sacrificou para libertá-la? Como pôde ser tão tola? Bem, estou aqui agora. Falei, mais alto do que deveria. Estou aqui, e não há nada que possa ser feito a respeito disso. Então, não se dê o trabalho de falar sobre minha pele humana fraca e minha estupidez. Sei de tudo isso, e eu queria cobrir o rosto com as mãos, mas doía demais. Eu precisava dizer a ele que o amava, para ver se não era tarde demais. Lucien se sentou sobre os tornozelos. Então, sabe de tudo. Conseguia sentir sem apagar com a dor. Meu sofrimento devia ter transparecido, porque ele encolheu o corpo. Bem, pelo menos não precisamos mais mentir para você. Vamos limpá-la. Um pouco. Acho que meu nariz está quebrado. Mas nada mais. Enquanto miava, olhei ao redor de Lucien em busca de sinais de água ou de ataduras, e não encontrei nenhum. Devia ser magia então. Lucien olhou por cima do ombro, verificando a porta. Os guardas estavam bêbados, mas seus substitutos vão chegar em breve, disse ele, e depois avaliou meu nariz. Eu me preparei quando permiti que Lucien tocasse com cuidado. Mesmo o roçar das pontas de seus dedos disparou lampejos de dor incandescente em mim. Vou precisar colocar no lugar antes de poder curá-lo. Contive o pânico ofuscante. Faça-o. Agora mesmo. Antes que eu conseguisse mergulhar na covardia e dizer a Lucien que deixasse para lá. Ele hesitou. Agora, ordenei, ofegante. Rápido demais para que eu acompanhasse, os dedos de Lucien puxaram meu nariz. Dor percorreu meu corpo, e um estalo soou em meus ouvidos, em minha cabeça, antes que eu desmaiasse. Quando recobrei os sentidos, consegui abrir os olhos completamente, e meu nariz estava desobstruído, e não latejava ou lançava dor, agonizante por meu rosto. Lucien estava agachado sobre mim, franzindo a testa. Não pude curar por completo, ou saberiam que alguém a havia ajudado. Os hematomas estão aí, assim como um olho roxo horrível, mas todo o inchaço sumiu. E meu nariz?
Falei, sentindo antes que Lucien respondesse. Consertado, empinado e bonitinho como antes. Lucien deu um risinho para mim. O gesto familiar me causou um aperto e uma dor no peito. Achei que ela tivesse levado a maior parte de seu poder, consegui dizer. Mal vira Lucien usar magia na mansão. Ele assentiu para a luz que tremeluzia acima do ombro. Ela me devolveu uma fração para instigar Tamlin a aceitar a oferta dela. Mas ele ainda recusa. Lucien indicou meu rosto curado com queixo. Eu sabia que algum bem viria do fato de eu estar aqui embaixo. Então você também está preso sob a montanha? Um aceno sombrio de cabeça. Agora Amaranta convocou todos os grãos-senhores, e mesmo aqueles que juraram obediência estão proibidos de sair até que você termine suas tarefas. Até eu estar morta era, provavelmente o que Lucien queria dizer de verdade. Aquele anel, falei. Ele é mesmo o olho de Jurian? Lucien se encolheu. Sim. Então, você sabe de tudo mesmo? Alice não disse o que aconteceu depois que Jurian e Amaranta se enfrentaram. Eles destruíram um campo de batalha inteiro, usando os soldados como escudos, até que os exércitos estivessem quase todos mortos. Jurian receberá alguma proteção contra Amaranta, mas, depois que eles se enfrentaram mano a mano, Amaranta levou apenas minutos para derrubar Jurian. Então ela o arrastou de volta para o acampamento e levou semanas torturando e matando Jurian. Ela rejeitou ordens de marchar para ajudar o rei de Iber, e custou a ele os exércitos e a guerra. Amaranta se recusou a fazer qualquer coisa até terminar a tortura de Jurian. Tudo que guardou dele foram o osso do dedo e o olho. Clitia prometera a Jurian que ele jamais morreria, então, contanto que Amaranta mantenha aquele olho preservado pela magia, preserve a alma e a consciência dele presas ali, Jurian permanecerá preso, observando. Uma punição adequada pelo que fez, mas Lucien bateu no próprio olho arrancado. Fico feliz por ela não ter feito o mesmo comigo. Parece ter uma obsessão com esse tipo de coisa. Estremeci. Uma caçadora, ela era pouco mais que uma imortal e cruel caçadora, colecionando troféus das vítimas e conquistas para se gabar ao longo das eras. O ódio, o desespero e o horror que Jurian devia sofrer todos os dias durante a eternidade. Podia até ser merecido, mas era pior que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Afastei o pensamento de mim. Tamlin, ele. Mas Lucien ficou de pé diante de um som que meus ouvidos humanos não conseguiam ouvir. Os guardas estão prestes a mudar de turno, e estão se dirigindo para cá. Tente não morrer, está bem? Já tenho uma longa lista de feéricos. Para matar, não preciso acrescentar mais a ela, mesmo que em nome de Tamlin. E sem dúvida, fora por isso que Lucien se dera o trabalho de descer. Lucien simplesmente sumiu à luz fraca. Um momento depois, um olho amarelado, manchado de vermelho, surgiu no buraco da fechadura, a porta, e me olhou com raiva e seguiu em frente. Caí no sono pelo que poderiam ter sido horas ou dias. Eles me deram 3 refeições horríveis de pão passado e água, em intervalos irregulares que eu não conseguia identificar. Tudo o que soube quando a porta da cela se abriu era que minha fome implacável já não importava mais, e que seria inteligente não lutar conforme os 2 feéricos atarracados, de pele vermelha, me arrastaram até o salão do trono. Identifiquei o caminho, observando detalhes no corredor, rachaduras interessantes nas paredes, decorações nas tapeçarias, uma curva estranha, qualquer coisa para me lembrar da rota para fora da masmorra. Observei melhor o salão do trono de Amaranta dessa vez, reparando nas saídas. Nele não havia nenhuma janela, pois estávamos no subterrâneo. E a montanha que eu vira retratada naquele mapa na mansão ficava no coração da terra, longe da corte primaveril, e mais longe ainda da muralha. Se eu fosse escapar com Tamlin, minha melhor chance seria correr para aquela caverna no coração da montanha. Uma multidão de feéricos estava parada ao longo de uma parede afastada. Sobre eles, eu conseguia distinguir o arco de um portal. Tentei não erguer o olhar para o corpo em decomposição de Clary quando passamos, e em vez disso me concentrei na corte reunida. Todos estavam vestindo roupas coloridas e requintadas, todos pareciam limpos e alimentados. Dispersados entre eles estavam feéricos com máscaras. A corte primaveril. Se eu teria alguma chance de encontrar aliados, seria entre eles. Avaliei a multidão em busca de Lucien, mas não o encontrei antes de ser atirada ao pé da plataforma. Amaranta usava um vestido de rubis, chamando atenção para seus cabelos ruivo-dourados, para os lábios, os quais se abriram em um sorriso viperino quando a olhei. A rainha feérica emitiu um estalo com a língua. Você parece completamente destruída, comentou Amaranta, e se virou para Tamlin, ao lado. A expressão dele permanecia distante. Não diria que ela parece abatida? Tamlin não respondeu, sequer me encarou.
Sabe, ponderou Amaranta, recostando-se ao braço do trono, não consegui dormir ontem à noite, e percebi por que esta manhã. Amaranta me observou. Não sei seu nome. Se nós duas seremos amigas durante os próximos 3 meses, eu deveria saber seu nome, não deveria? Eu me segurei para não assentir. Havia algo de encantador e convidativo a respeito de Amaranta. Parte de mim começou a entender por que os grãos-senhores tinham caído em seus feitiços, tinham acreditado nas mentiras de Amaranta. Eu a odiava por aquilo. Quando não respondi, Amaranta franziu a testa. Vamos lá, queridinha. Sabe meu nome, não é justo que eu saiba o seu? Houve um movimento à direita, e fiquei tensa quando o ator surgiu em meio à multidão, sorrindo para mim com fileira após fileira daqueles dentes. Afinal de contas, Amaranta gesticulou com a mão elegante para o espaço atrás de mim, e o cristal que encapsulava o olho de Jurian refletiu a luz. Você já descobriu as consequências de dar nomes falsos. Uma nuvem negra me envolveu quando senti a forma de Clary pregada à parede atrás de mim. Mesmo assim, fiquei de boca fechada. Rhysand, continuou Amaranta, sem precisar erguer a voz para convocá-lo. Meu coração se tornou chumbo quando aqueles passos casuais, vagueando, ecoaram atrás. Eles pararam ao meu lado, perto demais para meu gosto. Pelo canto do olho, avaliei o grão-senhor da corte noturna quando se curvou em uma profunda mesura. A noite ainda parecia irradiar dele, como uma capa quase invisível. Amaranta ergueu as sobrancelhas. É esta garota que viu na propriedade de Tamlin? Rhysand afastou um grão invisível de poeira da túnica preta antes de me avaliar. Os olhos violeta exibiam tédio e desdém. Suponho que, sim. Mas você me disse ou não que aquela garota, falou Amaranta, o tom de voz ficando afiado conforme ela apontava para Clary, foi a que você viu? Rhysand enfiou as mãos nos bolsos. Todos os humanos se parecem para mim. Amaranta lançou um sorriso adocicado para Rhysand. E quanto a feéricos? Rhysand fez mais uma reverência, tão suave que pareceu uma dança. Entre um mar de rostos mundanos, o seu é uma obra de arte. Se eu não estivesse me equilibrando na corda entre a vida e a morte, teria dado um riso de deboche. Todos os humanos se parecem. Não acreditei nele por um segundo. Rhysand sabia exatamente como eu era, ele me reconhecera naquele dia na mansão. Obriguei meu rosto a exibir neutralidade quando a atenção de Amaranta voltou-se para mim de novo. Qual é o nome dela? Indagou Amaranta a Rhysand. Como eu vou saber? Ela mentiu para mim. Ou brincar com Amaranta era uma piada para Rhysand, tanto quanto empalar uma cabeça no jardim de Tamlin, ou era mais uma intriga de corte. Eu me preparei para o arranhar daquelas garras contra minha mente, me preparei para a ordem que tinha certeza de que viria a seguir. Mesmo assim, mantive os lábios fechados. Rezei para que Nesta tivesse contratado aqueles batedores e vigias. Rezei para que ela tivesse persuadido meu pai a tomar precauções. Se está disposta a jogar, menina, então imagino que possamos fazer isso do modo mais divertido, disse Amaranta. Ela estalou os dedos para o ator, que levou a mão à multidão e pegou alguém. Cabelos ruivos reluziram, e dei um salto quando o ator puxou Lucien para frente pelo colarinho da túnica verde. Não, não. Lucien se debateu contra o ator, mas não podia fazer nada contra aquelas unhas afiadas como agulhas quando a criatura o obrigou a ficar de joelhos. O ator sorriu, soltando a túnica de Lucien, mas se manteve próximo. Mas Amaranta gesticulou com o dedo na direção de Rhysand. O grão-senhor da corte noturna ergueu a sobrancelha feita. Segure a mente dele, ordenou Amaranta. Meu coração afundou até o chão. Lucien ficou completamente imóvel, suor brilhava em seu pescoço quando Rhysand fez uma reverência com a cabeça para a rainha e o encarou. Atrás deles, empurrando até chegarem à frente da multidão, vieram 4 grão-feéricos altos e de cabelos ruivos. De corpo tonificado e musculoso, alguns deles parecendo guerreiros prestes a colocar os pés em um campo de batalha, alguns como lindos cortesãos, todos encararam Lucien e sorriram. Os 4 filhos restantes do grão-senhor da corte outonal. O nome dela, emissário? Perguntou Amaranta a Lucien. Mas Lucien apenas olhou para Tamlin antes de fechar os olhos e esticar os ombros. Rhysand começou a sorrir de leve, e estremeci ao me lembrar da sensação daquelas garras invisíveis enquanto seguravam minha mente. Como teria sido fácil para ele esmagá-la. Os irmãos de Lucien espreitavam no limite da multidão, cruéis e sedentos por sangue, sem remorso, sem medo nos belos rostos. Amaranta suspirou. Achei que teria aprendido a lição, Lucien. Só que dessa vez o silêncio o condenará tanto quanto sua língua. Lucien ficou de olhos fechados. Pronto, ele estava pronto para que Rhysand destruísse tudo o que era, para que transformasse sua mente e sua alma em poeira. O nome dela?
Perguntou Amaranta a Tamlin, que não respondeu. Os olhos dele permaneceram fixos nos irmãos de Lúthien, como se anotando quem dava o sorriso mais largo. Amaranta passou a mão pelo braço do trono. Imagino que seus belos irmãos não saibam, Lúthien ronronou a rainha. Se soubéssemos, senhora, seríamos os primeiros a contar, falou mais alto. Ele era magro e bem vestido, um desgraçado completo treinado para a corte. Provavelmente era o mais velho, considerando a forma como até aqueles que pareciam guerreiros natos o encaravam com deferência e frieza, e medo. Amaranta deu um sorriso de consideração ao feérico e ergueu a mão. Rhysand inclinou a cabeça, os olhos se semicerrando levemente sobre Lúthien. Lúthien enrijeceu o corpo. Ele soltou um gemido e... Feire! Gritei. Meu nome é Feire. Fiz de tudo para evitar cair de joelhos quando Amaranta assentiu, e Rhysand recuou um passo. Ele sequer tirara as mãos dos bolsos. Ela devia ter permitido que ele preservasse mais poder que os demais, se ainda podia infligir tanto mal enquanto aprisionado a ela. Ou poder de Rhysand antes de Amaranta roubá-lo fora. Extraordinário para que aquilo fosse considerado seu mais básico resquício. Lúthien desabou no chão, tremendo. Seus irmãos franziram a testa. O mais velho chegou até a exibir os dentes para mim, em um grunhido silencioso. Eu o ignorei. Feire, ecoou Amaranta, testando meu nome, o gosto das 2 sílabas em sua língua. Um nome antigo, de nossos dialetos mais velhos. Bem, Feire, disse ela. Eu poderia ter chorado de alívio quando Amaranta não perguntou o sobrenome de minha família. Prometi um enigma a você. Tudo se tornou espesso e úmido. Por que Tamlin não fizera nada, não dissera nada? O que Lúthien estava prestes a dizer antes de fugir de minha cela? Resolva isto, Feire, e você e seu grão-senhor e toda a corte dele poderão partir imediatamente com minha bênção. Vejamos se é de fato inteligente o bastante para merecer um dos nossos. Os olhos escuros de Amaranta brilharam, e limpei a mente o melhor possível enquanto ela falou. Há quem me procure a vida inteira sem jamais me encontrar, e aqueles que beijo, mas vêm com pés ingratos me esmagar. Às vezes parece que favoreço a inteligência e a graça, mas abençoo todos os que arriscam, com audácia. Suave e doce minha égide costuma ser, mas se desprezado, me torno uma fera difícil de abater. Pois embora cada um de meus golpes seja poderoso, quando mato, meu processo é vagaroso. Pisquei, e ela repetiu o enigma, sorrindo quando terminou presunçosa como um gato. Minha mente era um vácuo, uma confusão vazia de inutilidade. Será que era algum tipo de doença? Minha mãe morrera de febre tifoide, e a prima dela morrera de malária depois de ir para Bara. Nenhum dos sintomas parecia se adequar ao enigma. Talvez fosse uma pessoa? Um rompante de gargalhadas se espalhou entre aqueles reunidos atrás de nós, as mais altas emitidas pelos irmãos de Lúthien. Rhys me observava, envolto em noite e com um leve sorriso. A resposta estava tão perto, uma pequena resposta, e todos poderíamos ser libertados. Imediatamente dissera ela em vez de, espere, será que as condições das tarefas eram diferentes daquelas do enigma? Ela enfatizara imediatamente, apenas quando falará em resolver o enigma. Não, eu não podia pensar naquilo no momento. Precisava resolver aquele enigma. Poderíamos todos ficar livres. Livres. Mas eu não conseguia nem pensar em uma possibilidade. Seria melhor cortar a própria garganta e acabar com meu sofrimento bem ali, antes que ela pudesse me fazer em frangalhos. Eu era uma tola, uma idiota humana comum. Olhei para Tamlin. O dourado em seus olhos brilhou, mas o rosto não demonstrou nada. Pense nisso, falou Amaranta de forma consoladora, e lançou um sorriso para o anel, para o olho que oscilava ali dentro. Quando pensar na resposta, estarei esperando. Olhei para Tamlin mesmo enquanto era puxada para a masmorra, a mente vazia acelerada. Quando eles me trancaram mais uma vez na cela, eu soube que perderia. Passei 2 dias naquela cela, ou pelo menos imaginei que fossem 2 dias, com base no padrão das refeições que tinha começado a entender. Comi as partes decentes da comida semi-bolorenta, e embora tivesse esperança, Lúthien não fora me ver. Eu sabia que não deveria esperar por Tamlin. Tinha pouco a fazer a não ser pensar no enigma de Amaranta. Quanto mais pensava nele, menos sentido fazia. Reflete sobre vários tipos de venenos e animais venenosos, e isso não deu em nada, a não ser uma sensação crescente de estupidez. Sem falar da sensação permanente de que Amaranta poderia ter me enganado com aquele acordo quando enfatizou imediatamente em relação ao enigma. Talvez ela quisesse dizer que não nos libertaria imediatamente após o fim das tarefas, que ela poderia levar o tempo que quisesse. Não, eu só estava sendo paranoica. Estava pensando demais. Mas o enigma poderia libertar a todos nós instantaneamente.
Eu precisava resolvê-lo. Embora tivesse jurado não pensar muito nas tarefas que me aguardavam, não duvidei da imaginação de Amaranta, e costumava acordar suando e ofegante, devido ao sono inquieto com sonhos em que eu estava presa dentro daquele anel de cristal, para sempre silenciada e forçada a testemunhar seu mundo sedento por sangue e cruel, arrancada de tudo que eu sempre amara. Amaranta alegara que não sobraria muito de mim para brincar caso eu falhasse em alguma tarefa, e rezei para que ela não tivesse mentido. Melhor ser destruída que sofrer o mesmo destino de Jurian. Mesmo assim, medo como eu nunca sentirá me engoliu por inteiro quando a porta da cela se abriu e um guarda de pele vermelha me disse que a lua cheia chegará. Capítulo 36. Os sons de uma multidão gritando reverberavam pela passagem. Minha escolta armada não se incomodou com armas empunhadas conforme me empurrava para a frente. Eu nem mesmo estava acorrentada. Alguém ou algo poderia me pegar antes que eu me movesse 10 metros e me estripar onde eu estava. A cacofonia de risos, gritos e urros sobrenaturais piorou quando o salão se abriu para o que só podia ser uma imensa arena. Não houve tentativas de decorar a caverna iluminada por tochas, e eu não sabia dizer se ela fora escavada na rocha ou formada naturalmente. O piso estava escorregadio e enlameado, e tive dificuldades em me manter de pé conforme caminhávamos. Mas foi a multidão imensa e revoltada que revirou meu estômago enquanto me encarava. Eu não conseguia decifrar o que estavam gritando, mas tinha uma ideia. Os rostos cruéis e etéreos e os sorrisos largos me diziam tudo o que eu precisava saber. Não havia apenas feéricos inferiores, mas grão-feéricos também, e a agitação deixava seus rostos quase tão ferozes quanto os irmãos mais sobrenaturais. Fui empurrada até uma plataforma de madeira erguida acima da multidão. No alto estavam Amaranta e Tamlin, e diante dela. Fiz o possível para manter o queixo erguido quando vi o labirinto exposto de túneis e trincheiras que percorria o chão. A multidão, enfileirada ao longo das margens, bloqueava minha visão do interior, quando fui atirada de joelhos diante da plataforma de Amaranta. A lama semicongelada molhou minha calça. Fiquei de pé sobre as pernas trêmulas. Em volta da plataforma havia um grupo de 6 machos feéricos, destacados da multidão principal. Pelos rostos frios e lindos, pelo eco de poder que ainda emanava dos 6, sabia que eram os outros grão-senhores de Praitian. Ignorei Rhysand assim que reparei no sorriso felino e na auréola de escuridão à sua volta. Amaranta só precisou erguer a mão para a multidão vociferante se calar. O ambiente ficou tão silencioso que eu quase conseguia ouvir meu coração batendo. Então, Feire, disse a rainha feérica. Tentei não olhar para a mão que ela apoiava no joelho de Tamlin, aquele anel tão vulgar quanto o próprio gesto. Sua primeira tarefa está aqui. Vejamos quão profunda é sua afeição humana. Trinquei os dentes e quase os exibi para Amaranta. O rosto de Tamlin permaneceu inexpressivo. Tomei a liberdade de descobrir algumas coisas a seu respeito, cantarolou Amaranta. É justo, você sabe. Cada instinto, cada pedaço de mim que era intrinsecamente humano gritou para que ocorresse, mas mantive os pés plantados, travando os joelhos para evitar que cedessem. Acho que vai gostar desta tarefa, disse Amaranta. Ela gesticulou com a mão, e o ator deu um passo adiante para separar a multidão, abrindo caminho até a borda de uma trincheira. Vá em frente. Olhe. Obedeci. As trincheiras, provavelmente com 6 metros de profundidade, estavam escorregadias com lama, na verdade, pareciam ter sido escavadas na lama. Lutei para manter o equilíbrio quando olhei mais para dentro. As trincheiras formavam um labirinto por todo o chão da câmara, e o caminho fazia pouco sentido. Estava cheio de poços e buracos, os quais sem dúvida davam para túneis subterrâneos. Mãos se chocaram contra minhas costas, e gritei quando tive a sensação nauseante de cair antes de ser subitamente erguida por garras duras como ossos, para cima e para cima até o ar. Risadas ecoaram pela câmara quando pendi do aperto do ator, a batida das asas poderosas ecoando pela arena. O ator voou até a trincheira e me soltou de pé. A lama afundou, e agitei os braços quando me desequilibrei e escorreguei. Ouvi mais risadas, mesmo quando permaneci de pé. A lama tinha um cheiro terrível, mas engolia a ânsia de vômito. Virei e vi a plataforma de Amaranta agora flutuando na borda da trincheira. Ela abaixou o olhar para mim, sorrindo aquele sorriso de serpente. Rhysand me disse que é caçadora, disse Amaranta, e meu coração fraquejou. Ele devia ter ouvido meus pensamentos de novo, ou talvez tivesse encontrado minha família aí. Amaranta estalou os dedos em minha direção. Casse isto. Os feéricos comemoraram, e vi ouro refletir entre palmas de mãos magricelas e de vários tons.
Apostavam em minha vida, em quanto tempo eu duraria depois que aquilo começasse. Ergui o olhar para Tamlin. Os olhos de Esmeralda congelaram, e memorizei as linhas de seu rosto, o formato da máscara de Tamlin, o tom de seu cabelo, uma última vez. Soltem o animal, gritou Amaranta. Tremi até a medula quando uma grade rangeu, e então, um ruído de movimento rastejante e ágil preencheu a câmara. Meus ombros se elevaram na direção das orelhas. A multidão foi se calando até emitir apenas um murmúrio, silencioso o bastante para que eu pudesse ouvir um tipo de grunhido gutural. Depois, consegui sentir as vibrações no chão conforme o que quer que fosse corria, até mim. Amaranta emitiu um estalo com a língua, e virei a cabeça para ela. As sobrancelhas de Amaranta se ergueram. Corra, sussurrou ela. Então, a coisa surgiu. Corri. Era uma minhoca gigante, ou que um dia poderia ter sido uma minhoca, caso a extremidade dianteira não tivesse se tomado uma boca imensa, cheia de anel após anel de dentes afiados como lâminas. O animal disparou em minha direção, o corpo marrom e rosado se impulsionando e se contorcendo com uma facilidade assustadora. Aquelas trincheiras eram seu lar, e eu era o jantar. Deslizando e escorregando na lama fétida, disparei pela extensão da trincheira, desejando ter memorizado mais de sua disposição nos poucos momentos que tivera, sabendo que meu caminho poderia muito bem levar a um beco sem saída, onde eu certamente... A multidão rugiu, abafando os ruídos de sucção e ranger de dentes da minhoca, mas não ousei olhar por cima do ombro. O fedor, que se aproximava cada vez mais, me dizia o quanto ela estava perto. Não tive fôlego para um soluço de alívio quando encontrei uma bifurcação no caminho, e fiz uma curva acentuada para a esquerda. Precisava colocar o máximo de distância possível entre nós, precisava encontrar um ponto no qual pudesse montar um plano, um lugar em que pudesse encontrar uma vantagem. Outra bifurcação, virei para a esquerda de novo. Talvez, se tomasse tantas esquerdas quanto conseguisse, formaria um círculo e, de algum jeito, acabaria atrás da criatura e... Não, aquilo era absurdo. Precisaria ser 3 vezes mais rápida que a minhoca e, no momento, mal conseguia me manter adiante dela. Deslizei por uma parede quando virei mais uma vez à esquerda, e me choquei contra a sujeira escorregadia, fria, fétida, sufocante. Limpei-a dos olhos e encontrei os rostos maliciosos de feéricos acima de mim rindo, e corri por minha vida. Cheguei a uma extensão reta e plana da trincheira, e imprimi força nas pernas quando disparei por ela. Finalmente ousei olhar para trás, e meu medo se tornou insano se debatendo quando a minhoca apareceu no caminho em meu encalço. Quase perdi uma abertura estreita na lateral da trincheira graças a esse olhar, e abri mão de passos valiosos quando deslizei até parar, a fim de me espremer pela fenda. Era pequena demais para a minhoca, mas a criatura provavelmente poderia destruir a lama. Senão, os dentes fariam o trabalho. Mas valia o risco. Conforme fiz menção de me impulsionar pela fenda, uma força me deteve. Não uma força, mas as paredes. A fenda era pequena demais, e me atirei nela tão desesperadamente que fiquei presa, de costas para a minhoca, e longe demais entre as paredes para conseguir me virar. Não pude ver a criatura quando ela se aproximou. O cheiro, no entanto, o cheiro piorava. Empurrei e puxei, mas a lama estava escorregadia demais e não cedeu. As trincheiras reverberaram com os movimentos estrondosos da minhoca. Eu quase conseguia sentir seu hálito fétido sobre meu corpo semi-exposto, conseguia ouvir aqueles dentes cortando o ar mais e mais perto. Não desse jeito. Não poderia terminar desse jeito. Cavei a lama me virando, rasgando qualquer coisa para conseguir passar. A minhoca se aproximava a cada uma das batidas de meu coração, e o cheiro quase sobrepujava meus sentidos. Arranquei lama me debatendo, chutando e empurrando, chorando entre os dentes trincados. Não desse jeito. O chão estremeceu, um fedor me envolveu, e ar quente se chocou contra meu corpo. Os dentes da criatura estalavam quando se uniam. Segurando a parede, puxei e puxei. Ouvi a lama ceder, houve uma liberação repentina de pressão ao redor de meu tronco, e caí pela fenda estatelada na lama. A multidão suspirou. Não tive tempo para lágrimas de alívio quando me vi em outra passagem, e me lancei mais profundamente no labirinto. Pelos rugidos cada vez mais baixos, soube que a minhoca não tinha me achado. Mas aquilo não fazia sentido, a passagem não oferecia lugar para eu me esconder. Ela teria me visto presa ali, a não ser que não conseguisse atravessar a lama e agora estivesse tomando algum caminho alternativo para acabar saltando sobre mim. Não diminuí a velocidade, embora soubesse que desperdiçava energia ao me chocar contra parede após parede, conforme fazia cada curva acentuada.
A minhoca também precisava perder velocidade ao realizar tais manobras. Uma criatura daquele tamanho não podia fazer as curvas sem reduzir a velocidade. Não importava o quanto ela fosse hábil. Arrisquei um olhar para a multidão. Os rostos estavam tensos com desapontamento, voltados em uma direção totalmente contrária à minha, para a outra ponta da câmara. Era onde devia estar a minhoca. Era onde terminara a passagem. A minhoca não vira para onde eu fora. Ela não me vira. Era cega. Fiquei tão surpresa que não reparei o enorme fosso que se abriu diante de mim, escondido por uma leve elevação, e fiz de tudo para não gritar quando caí ali dentro. Ar vazio e... Eu me choquei contra a lama na altura dos tornozelos, e a multidão gritou. A lama amorteceu a queda, mas meus dentes tilintaram com o impacto. Mas nada estava quebrado, nada ferido. Alguns feéricos olharam para dentro, espiando do alto da abertura do fosso. Eu me virei, avaliando o ambiente, tentando descobrir a saída mais rápida. O próprio fosso se abria em um túnel pequeno e escuro, mas eu não tinha como escalar, a parede era inclinada demais. Eu estava presa, arquejando, em busca de ar, dei alguns passos arrastados na escuridão do túnel. Contive o grito quando algo sob meu pé emitiu um estalo alto. Cambaleei para trás, e meu cóccix gritou de dor. Continuei recuando, mas minha mão tocou algo liso e duro, e o ergui, vendo um reluzir branco. Entre os dedos enlameados, reconheci muito bem aquela textura. Osso. Virando sobre mãos e joelhos, tateei o chão, entrando mais na escuridão. Mais e mais ossos, de todos os formatos e tamanhos, e engoli o grito quando percebi o que era aquele lugar. Somente quando minha mão parou no topo liso de um crânio, saltei de pé. Precisava sair. Já. Feire, ouvi o grito distante de Amaranta. Está estragando a diversão de todos. Ela disse isso como se eu fosse uma parceira ruim de peteca. Saia. Eu certamente não sairia, mas Amaranta me disse o que eu precisava saber. A minhoca não sabia onde eu estava, não conseguia sentir meu cheiro. Eu tinha preciosos segundos para sair. Quando minha visão se ajustou à escuridão do covil da minhoca, montanhas e montanhas de ossos reluziram diante de mim, pilhas se elevando no escuro. A característica arenosa da lama só podia ser resultado de camadas intermináveis de esqueletos se decompondo. Eu precisava sair já. Precisava encontrar um lugar para me esconder que não fosse uma armadilha mortal. Saí dali aos tropeços e ossos caíram. De novo a céu aberto, dentro do poço, me segurei em uma das paredes íngremes. Diversos feéricos de rosto verde rugiram xingamentos contra mim, mas ignorei-os conforme tentava escalar a parede. Subi 3 centímetros e então deslizei para o chão. Não podia sair sem uma corda ou uma escada, e entrar mais na toca da criatura para ver se havia outra saída não era uma opção. É claro que havia uma porta dos fundos. O esconderijo de todo animal tinha ter saídas, mas eu não estava prestes a arriscar a escuridão, me deixando efetivamente cega, para eliminar por completo minha pequena vantagem. Eu precisava de um modo de subir. Tentei escalar a parede de novo. Os feéricos ainda murmuravam seu descontentamento, contanto que permanecessem daquela forma, eu estava bem. De novo subi a parede enlameada, enfiando a mão na terra macia. Só consegui lama congelando sob as unhas quando caí no chão de novo. O fedor do lugar me invadiu por inteiro. Segurei a náusea quando continuei a tentar subir a parede diversas vezes. Os feéricos riam agora. Um rato em uma armadilha, disse um deles. Precisa de uma escada? Cantarolou outro. Uma escada. Virei na direção da pilha de ossos, então empurrei a mão com força contra a parede. Pareceu firme. O lugar inteiro era feito de lama compacta, e se a criatura fosse como suas irmãs menores e inofensivas, eu podia presumir que o fedor, e portanto a própria lama, era o resquício do que quer que tivesse passado pelo trato digestivo do animal, depois de ele ter limpado os ossos. Desconsiderando esse fato desprezível, aproveitei a faísca de esperança e peguei os 2 ossos maiores e mais fortes que consegui encontrar rapidamente. Ambos eram mais longos que minha perna, e pesados, muito pesados quando os enfiei na parede. Não sabia o que a própria criatura costumava comer, mas devia ser pelo menos do tamanho de uma vaca. O que está fazendo? O que está planejando? Sibilou um dos feéricos. Segurei um terceiro osso e o enfiei profundamente na parede, o mais alto que consegui alcançar. Peguei um quarto osso, um pouco menor, e o prendi no cinto, amarrando as costas. Depois de testar os 3 ossos com alguns puxões fortes, inspirei, ignorei os pios dos feéricos e comecei a subir os degraus. Minha escada. O primeiro osso aguentou firme, e resmunguei quando segurei o segundo e me impulsionei para cima. Estava colocando o pé no degrau quando outra ideia surgiu, e parei.
Os feéricos, não muito longe, começaram a gritar de novo. Mas talvez funcionasse. Poderia funcionar se eu fizesse direito. Poderia funcionar porque tinha de funcionar. Desci para a lama de novo, e os feéricos que me assistiam murmuraram em confusão. Saquei o osso do cinto e, inspirando fundo, quebrei-o contra o joelho. Meus ossos queimaram de dor, mas o osso quebrou, me deixando com 2 estacas afiadas. Funcionária. Se a maranta queria que eu caçasse, eu caçaria. Caminhei até o meio da abertura do fosso, calculei a distância e mergulhei os 2 ossos no chão. Voltei para o monte de ossos e trabalhei rapidamente com o que consegui encontrar que fosse resistente e afiado. Quando meu joelho ficou dolorido demais para ser usado como alavanca, quebrei os ossos com o pé. Enfiei os ossos no chão lamacento sob a abertura do fosso, até que a área inteira, exceto por um pequeno ponto, estivesse cheia de lanças brancas. Não verifiquei o trabalho 2 vezes, daria certo, ou eu falharia e acabaria entre aqueles ossos no chão. Apenas uma chance. Era tudo que eu tinha. Melhor que chance alguma. Disparei para a escada de ossos e ignorei a ardência das farpas nos dedos enquanto subia até o 3º degrau no qual me equilibrei antes de enfiar um 4º osso na parede. E simples assim, eu me impulsionei para fora da abertura do fosso e quase chorei quando fui exposta ao ar livre novamente. Verifiquei os 3 ossos que tinha prendido no cinto. Seu peso era uma presença reconfortante, e corri até a parede mais próxima. Peguei um punhado da lama fétida e esfreguei no rosto. Os feéricos chiaram quando peguei mais, dessa vez cobrindo o cabelo e depois o pescoço. Já acostumada com o fedor nauseante, meus olhos apenas se encheram de um pouco d'água quando fiz um trabalho ágil ao me pintar. Até mesmo parei para rolar no chão. Cada centímetro do meu corpo precisava estar coberto. Cada porcaria de centímetro. Se a criatura fosse cega, então ela dependia do cheiro, e meu cheiro seria minha maior fraqueza. Esfreguei lama no corpo até ter certeza de que não passava de um par de olhos azul-acinzentados. Mergulhei uma última vez, as mãos estavam tão escorregadias que mal conseguia segurar um dos ossos de ponta afiada quando o saquei do cinto. O que ela está fazendo? Choramingou o feérico de rosto verde de novo. Uma voz grave e elegante respondeu dessa vez. Está montando uma armadilha. Rhysand. Mas o Midgard. Depende do cheiro para enxergar, respondeu Rhysand. E lancei um olhar de raiva especial a ele quando virei para a borda da trincheira e o vi sorrindo para mim. E Feire acabou de se tornar invisível. Os olhos violeta de Rhysand brilharam. Fiz um gesto obsceno antes de disparar, correndo direto para a minhoca. Coloquei o restante dos ossos em curvas particularmente fechadas, sabendo muito bem que não conseguiria virar na velocidade que esperava correr. Não levei muito tempo para encontrar a minhoca, pois uma multidão de feéricos tinha se reunido para provocá-la, mas eu precisava chegar ao lugar certo, precisava escolher meu campo de batalha. Reduzi a velocidade até um ritmo de perseguição e pressionei as costas contra uma parede quando ouvi o serpentear e os grunhidos da minhoca. O mastigar. Os feéricos que observavam a minhoca, 10 deles, com pele azul como gelo e olhos pretos em formato amendoado, riram. Presumi que tinham ficado entediados de mim e decidiram observar outra coisa morrer, o que era maravilhoso, mas apenas se a minhoca ainda estivesse com fome, apenas se ela respondesse ao atrativo que eu oferecia. A multidão murmurou e grunhiu. Passei devagar por uma curva, esticando o pescoço. Eu estava coberta demais com o cheiro dela para que a minhoca me farejasse, e então ela continuou se banqueteando, e esticou o corpo bulboso para cima quando um dos feéricos balançou o que parecia ser um braço cabeludo. A minhoca abriu os dentes, e os feéricos azuis gargalharam quando soltaram o braço na boca paciente da criatura. Eu me encolhi do outro lado da curva e ergui a espada de osso que havia feito. Lembrei do caminho que tinha tomado das curvas que havia contado. Mesmo assim, meu coração se alojou na garganta quando passei a ponta afiada do osso na palma da mão, abrindo a pele. Sangue se acumulou forte e brilhante como rubis. Deixei que se acumulasse antes de fechar a mão em punho. A minhoca sentiria o cheiro em breve. Somente então percebi que a multidão tinha ficado em silêncio. Quase soltando o osso, eu inclinei o corpo pela curva de novo para ver a minhoca. Ela havia sumido. Os feéricos azuis riram para mim. Então, quebrando o silêncio como uma estrela cadente, uma voz, a de Lúthien, gritou pela câmara, à esquerda. Disparei, percorrendo alguns metros antes de a parede atrás de mim explodir e lama jorrar quando a minhoca irrompeu, uma massa de dentes destruidores a apenas alguns centímetros. Eu já estava correndo, tão rápido que as trincheiras eram como um borrão marrom avermelhado. Precisava de um pouco de distância, ou a minhoca cairia bem em cima de mim.
mas também precisava que ela ficasse próxima, para que não conseguisse se conter, para que estivesse em um frenesi de fome. Fiz a primeira curva acentuada e segurei o corrimão de osso que tinha embutido na parede da esquina. Usei o osso para virar, sem reduzir a velocidade, me impulsionando com mais rapidez, me dando mais alguns segundos à frente da minhoca. Depois virei à esquerda. Meu fôlego era como uma chama acesa na garganta. A segunda curva acentuada chegou, e de novo, usei o pedaço de osso para me jogar pela esquina. Meus joelhos e os tornozelos reclamaram conforme lutei para evitar escorregar na lama. Faltava apenas mais uma curva e depois uma corrida reta. Virei na última curva, e o rugido dos feéricos ficou diferente de como estivera mais cedo. A minhoca era uma força furiosa e destruidora atrás de mim, mas meus passos estavam equilibrados quando voei pela última passagem. A abertura do fosso se abriu, e com uma última oração saltei. Vi apenas ar negro, que se estendia para me engolir. Agitei os braços conforme desci, mirando para o ponto que havia planejado. A dor irradiou por meus ossos minha cabeça, quando colidi com o chão enlameado e rolei. Eu me virei e gritei quando algo acertou meu braço, cortando a pele. Mas não tive tempo de pensar, de sequer olhar, quando saí do caminho, entrando na escuridão do covil da minhoca o tanto quanto consegui. Peguei outro osso e me virei quando a minhoca mergulhou no fosso. Ela acertou a terra e jogou o imenso corpo para o lado, antecipando o golpe para me matar, mas um ruído úmido de algo se esmagando preencheu o ar. E a minhoca não se moveu. Eu me agachei ali, engolindo o ar incandescente, encarando o abismo da boca destruidora de carne do animal, ainda escancarada para me devorar. Levei alguns segundos para perceber que a minhoca não me engoliria inteira, e mais outros para entender que ela havia realmente sido empalada pelas estacas de ossos. Estava morta. Não ouvi totalmente os arquejos e depois a comemoração. Não pensei direito, nem senti muita coisa quando passei pela minhoca e subi o fosso devagar, ainda segurando a espada de osso na mão. Silenciosamente, ainda sem palavras, voltei aos tropeços pelo labirinto. O braço esquerdo latejava, mas meu corpo estava tão dormente que não reparei. Mas, assim que vi Amaranta na plataforma na beira da trincheira, fechei a mão livre. Provar meu amor. Dor irradiou por meu braço, mas eu a aceitei. Tinha vencido. Ergui o rosto para ela sob as sobrancelhas abaixadas e não me contive quando expus os dentes. Os lábios de Amaranta estavam contraídos, e ela não segurava mais o joelho de Tamlin. Tamlin! Meu Tamlin! Segurei com mais força o longo osso na mão. Estava trêmula, totalmente trêmula, mas não com medo. Ah não! Não era medo mesmo, tinha provado meu amor, e mais um pouco. Bem, disse Amaranta com um risinho. Imagino que qualquer um poderia ter feito isso. Dei alguns passos corridos e atirei o osso contra ela com toda a força que me restava. Ele se enterrou na lama aos pés de Amaranta, borrifando imundície no vestido branco, e permaneceu ali, oscilando. Os feéricos arquejaram de novo, e Amaranta encarou o osso que se agitava antes de tocar a lama no tecido do vestido. Ela deu um sorriso lento. Malcriada, reprimiu Amaranta. Se não houvesse uma trincheira impossível de ultrapassar entre nós, eu teria rasgado sua garganta. Algum dia, se sobrevivesse aquilo, eu a esfolaria viva. Acho que vai ficar feliz ao saber que a maior parte de minha corte perdeu bastante dinheiro esta noite, falou Amaranta, pegando um pedaço de pergaminho. Olhei para Tamlin enquanto ela observava o papel. Os olhos verdes brilhavam e, embora o rosto de Tamlin estivesse pálido como a morte, eu podia jurar que havia um ar de triunfo ali. Vejamos, continuou Amaranta, lendo o papel enquanto brincava com o osso do dedo de Juria na ponta do colar. Sim, eu diria que minha corte quase toda apostou que você morreria no primeiro minuto, alguns disseram que duraria 5, e ela virou o papel, e apenas uma pessoa disse que você venceria. Aquilo era um insulto, mas não era surpreendente. Não lutei quando o ator me puxou para fora da trincheira, me jogando ao pé da plataforma antes de sair voando. Meu braço queimou ao impacto. Amaranta franziu a testa paralista e gesticulou com a mão. Levem-na. Estou enjoada desse rosto mundano. Amaranta segurou os braços do trono com tanta força que a parte branca dos nós dos dedos apareceu. Rhysand, venha cá. Não fiquei por tempo bastante para ver o grão-senhor caminhar para a frente. Mãos vermelhas me agarraram, segurando firme para não deslizarem. Eu tinha me esquecido da lama presa em mim como uma segunda pele. Conforme me puxaram para longe, uma dor lancinante disparou por meu braço, e a agonia obscureceu meus sentidos. Olhei para o antebraço esquerdo então, e meu estômago se revirou diante do sangue que pingava e dos tendões rasgados, das dobras da pele repuxadas para acomodar a lança de um caco de osso se projetando diretamente por ali.
Nem mesmo consegui virar o rosto para Tamlin, não consegui encontrar Lucien para agradecer antes de a dor me consumir por inteiro, e eu mal ser capaz de caminhar de volta à cela. Capítulo 37. Ninguém, nem mesmo Lucien, foi consertar meu braço nos dias que se seguiram à vitória. A dor me sobrepujava ao ponto de eu gritar sempre que eu puxava o pedaço embutido de osso, e não tive outra opção a não ser ficar sentada ali, deixando que o ferimento corroesse minhas forças, tentando ao máximo não pensar no latejar constante que disparava lampejos de raios envenenados por meu corpo. Mas pior que isso era o pânico crescente, pânico de que a ferida não tivesse estancado. Eu sabia o que queria dizer quando o sangue continuava fluindo. Ficava de olho na ferida, fosse por esperança de descobrir que o sangue estava coagulando, ou por terror por ver os primeiros sinais de infecção. Não conseguia comer a comida podre que eles me davam. Vê-la me causava tanta náusea que um canto da cela agora fedia a vômito. Não ajudava o fato de eu ainda estar coberta de lama e de a masmorra estar eternamente numa temperatura congelante. Eu estava sentada contra a parede mais afastada da cela, aproveitando o frio da pedra às costas. Acordei de um sono inquieto e percebi que ardia. Era um tipo de fogo que deixava tudo meio anuviado. O braço ferido pendia ao meu lado enquanto eu olhava inexpressivamente para a porta da cela. Ela pareceu se mover, as linhas oscilando. O calor em meu rosto era algum tipo de resfriado leve, não uma febre causada pela infecção. Levei a mão ao peito, e lama seca se partiu em meu colo. Cada respiração era como engolir vidro quebrado. Não é uma febre. Não é uma febre. Não é uma febre. Minhas pálpebras estavam pesadas, ardiam. Eu não podia dormir. Precisava me certificar de que a ferida não estava infeccionada. Precisava. A porta se moveu de verdade nesse momento. Não a porta, mas a escuridão ao redor dela, que pareceu irradiar. Medo de verdade se embrulhou em meu estômago quando uma figura masculina se formou daquela escuridão, como se ele tivesse se esgueirado pelas fendas entre a porta e a muralha, pouco mais que uma sombra. Rhysand tinha forma totalmente corpórea agora, e os olhos violeta brilhavam à luz fraca. Ele sorriu devagar de onde estava, a porta. Que estado deplorável para a campeã de Tamlin. Vá para o inferno, disparei, mas as palavras não passaram de um chiado. Minha cabeça estava leve e pesada ao mesmo tempo. Se eu tentasse me levantar, cairia. Ele chegou mais perto, com aquela graciosidade felina, e se agachou com facilidade diante de mim. Rhysand farejou, fazendo uma careta para o canto sujo de vômito. Tentei levar os pés até uma posição mais inclinada para me afastar ou para chutar a cara de Rhysand, mas pareciam cheios de chumbo. Rhysand inclinou a cabeça. Sua pele pálida parecia irradiar luz de alabastro. Pesquei para afastar a névoa, mas nem mesmo consegui virar o rosto quando os dedos frios de Rhysand roçaram minha testa. O que diria Tamlin? Murmurou ele, se soubesse que sua amada estava apodrecendo aqui embaixo, queimando de febre. Não que ele possa vir até aqui, não quando todos os seus movimentos são observados. Mantive o braço oculto nas sombras. A última coisa de que precisava era que descobrissem o quanto eu estava fraca. Saia, falei, e meus olhos arderam quando as palavras queimaram minha garganta. Tinha dificuldades para engolir. Rhysand ergueu uma sobrancelha. Venho oferecer ajuda e... Você tem a audácia de me mandar sair? Vá embora, repeti. Meus olhos doíam tanto que era difícil mantê-los abertos. Ganhei muito dinheiro por sua causa, sabe? Imaginei que deveria retribuir o favor. Recostei a cabeça contra a parede. Tudo estava girando como um peão, girando como. Contive a náusea. Deixe-me ver seu braço, disse ele, baixo demais. Mantive o braço nas sombras, apenas porque era pesado demais para levantar. Deixe-me ver. Um grunhido saiu de Rhysand. Sem esperar minha reação, ele segurou meu cotovelo e forçou meu braço para a luz fraca da cela. Mordi o lábio para evitar um grito. Mordi com tanta força que tirei sangue quando rios de fogo explodiram dentro de mim, quando minha cabeça girou e todos os meus sentidos se reduziram ao pedaço de osso que se projetava de meu braço. Eles não podiam saber o quanto estava ruim, porque então usariam isso contra mim. Rhysand examinou o ferimento, e depois, um sorriso surgiu nos seus lábios sensuais. Ah, isso está maravilhosamente repulsivo. Xinguei, e Rhysand riu. Que palavras para uma dama. Saia, falei chiando. Minha voz frágil era tão assustadora quanto o ferimento. Não quer que eu cure seu braço? Seus dedos se fecharam em meu cotovelo. A que custo? Disparei de volta, mas mantive a cabeça encostada na parede, pois precisava de sua força úmida. Ah, isso!
Viver entre feéricos ensinou a você alguns de nossos modos. Eu me concentrei em sentir a mão boa sobre o joelho, me concentrei na lama seca sob minhas unhas. Faço um acordo com você? Disse Rhysand casualmente, e apoiou meu braço com cuidado. Quando o braço tocou o chão, fechei os olhos para me preparar contra aquela corrente de raios envenenados. Curou seu braço em troca de você. Durante 2 semanas todo mês, 2 semanas de minha escolha, viverá comigo na corte noturna. Começando depois dessa confusa barganha das 3 tarefas. Meus olhos se arregalaram. Não, eu já fizera um acordo tolo. Não. Rhysand apoiou as mãos nos joelhos e se inclinou para mais perto. Mesmo? Tudo começava a dançar. Saia, sussurrei. Você recusaria minha oferta e pelo quê? Não respondi e então ele continuou. Deve estar esperando um de seus amigos, Lucien, certo? Afinal de contas, ele a curou antes, não foi? Ah, não pareça tão inocente. O ator e seus seguidores quebraram seu nariz. Então, a não ser que tenha algum tipo de magia sobre o qual não nos contou, não acho que ossos humanos se curem tão rapidamente assim. Os olhos de Rhysand brilharam, e ele ficou de pé, caminhando de um lado para outro. Do modo como vejo as coisas, Feyre, você tem 2 opções. A primeira, e mais inteligente, seria aceitar minha oferta. Cuspi aos pés dele, mas Rhysand continuou caminhando, me lançando apenas um olhar de reprovação. A segunda opção, aquela que apenas um tolo aceitaria, seria você recusar minha oferta e colocar sua vida e, portanto, a de Tamlin nas mãos do acaso. Rhysand parou de caminhar e me encarou. Embora o mundo girasse e dançasse em minha visão, algo primitivo dentro de mim ficou imóvel e frio sob aquele olhar. Digamos que eu saia daqui. Talvez Lucien venha ajudá-la em 5 minutos. Talvez ele venha em 5 dias. Talvez ele nem venha. Que isso fique só entre nós, mas ele anda escondido depois do vexame que deu em sua tarefa. Amaranta não está exatamente feliz com Lucien. Tamlin até mesmo interrompeu aquele maravilhoso estado emburrado para implorar que ele fosse poupado. Um guerreiro tão nobre, seu grão-senhor. Ela obedeceu, é claro, mas apenas depois de obrigar Tamlin a aplicar uma punição em Lucien. 20 chibatadas. Comecei a tremer, enjoada de novo, ao pensar em como devia ter sido para meu grão-senhor ser aquele a punir o amigo. Rhysand deu de ombros num gesto lindo, gracioso. Então, a questão é realmente o quanto está disposta a confiar em Lucien, e o quanto está disposta a arriscar por isso. Já está imaginando se essa sua febre é o primeiro sinal de infecção. Talvez não tenha nada a ver, ou tenha. Talvez esteja tudo bem. Ou a lama daquela minhoca não estivesse cheia de imundície pútrida. Talvez Amaranta envie um curandeiro. E quando isso acontecer, você estará morta? Encontrarão seu braço tão infeccionado que terá sorte de manter qualquer coisa do cotovelo para cima. Meu estômago se apertou em uma bola dolorida. Não preciso invadir seus pensamentos para saber essas coisas. Já sei o que está percebendo aos poucos. Rhysand se agachou de novo diante de mim. Você está morrendo. Meus olhos arderam e contraí os lábios para dentro da boca. Quanto está disposta a arriscar na esperança de que outro tipo de ajuda virá? Eu o encarei, enviando tanto ódio quanto podia com o olhar. Fora Rhysand quem causará tudo aquilo. Ele contará a Amaranta sobre Clary. Ele fizera com que Tamlin implorasse. Então, exibi os dentes. Vá, para, ó inferno. Ágil como um relâmpago, Rhysand se revoltou, agarrou o caco de osso em meu braço e o torceu. Um grito saiu de dentro de mim, violentando minha garganta dolorida. O mundo brilhou em preto e branco e vermelho. Eu me debati e me contorci, mas Rhysand continuou segurando, girando uma última vez antes de soltar meu braço. Ofegante, quase chorando conforme a dor reverberava por meu corpo, eu o vi rindo para mim de novo. Cuspi na cara de Rhysand. Ele apenas riu ao ficar de pé, limpando a bochecha com a manga escura da túnica. Esta é a única vez que estendo minha assistência, avisou ele, parando à porta da cela. Depois que eu deixar esta cela, minha oferta estará morta. Cuspi de novo, e ele balançou a cabeça. Aposto que também cuspirá na cara da morte, quando ela vier levá-la. Rhysand começou a se dissipar na escuridão, e seu contorno se tornou um borrão de noite eterna. Ele poderia estar blefando, tentando me enganar para que eu aceitasse a oferta. Ou poderia estar certo, eu poderia estar morrendo. Minha vida dependia daquilo. Mais do que minha vida dependia de minha escolha. E se Lucien não pudesse mesmo vir, ou se viesse tarde demais? Eu estava morrendo. Sabia havia algum tempo. E Lucien tinha subestimado minhas habilidades no passado, jamais entenderá muito bem minhas limitações como humana. Ele me enviará para caçar o Suriel com algumas facas e um arco. Até mesmo admitira que hesitara naquele dia quando gritei por ajuda.
E talvez nem soubesse o quanto eu estava mal. Talvez não entendesse a gravidade de uma infecção como aquela. Ele poderia chegar um dia, uma hora, um minuto muito tarde. A pele branca como a lua de Rhysand começou a escurecer e se tornar nada além de sombra. Espere. A escuridão que o consumia parou. Por Tamlin eu venderia minha alma, desistiria de tudo o que tinha para que ele fosse livre. Espere e repeti. A escuridão sumiu, deixando Rhysand na forma sólida, enquanto sorria. Sim, ergui o queixo mais alto que consegui. Apenas 2 semanas. Apenas 2 semanas, ronronou Rhysand e se ajoelhou diante de mim. 2 minúsculas, pequenas semanas comigo todo mês é tudo o que peço. Por quê? E quais serão os termos? Falei, lutando contra a tontura. Ah, disse ele, ajustando a lapela da túnica de obsidiana. Se eu revelasse tais coisas não haveria diversão, não é? Olhei para meu braço destruído. Lúthien talvez jamais viesse, talvez decidisse que eu não valia arriscar mais a vida dele, não agora que tinha sido punido por aquilo. E se os curandeiros de Amaranta cortassem meu braço? Nesta faria o mesmo por mim, por Elaine. E Tamlin tinha feito tanto por mim, por minha família. Mesmo que ele tivesse mentido sobre o tratado, sobre me livrar de seus termos, ainda assim salvara minha vida naquele dia contra os Nagan, e a salvara de novo ao me enviar para a mansão. Eu não conseguia pensar direito na grandiosidade do que estava prestes a dar, ou poderia recusar de novo. Encontrei o olhar de Rhysand. 5 dias. Vai barganhar? Rhysand deu uma gargalhada rouca. 10 dias. Eu encarei com toda a minha força. 1 semana. Rhysand ficou em silêncio durante um longo momento, os olhos percorreram meu corpo e meu rosto antes de ele murmurar. 1 semana, então. Estamos de acordo, falei. Um gosto metálico preencheu minha boca quando a magia se agitou entre nós. O sorriso de Rhysand ficou um pouco selvagem, e antes que eu conseguisse me preparar, ele segurou meu braço. Senti uma dor ofuscante e rápida, e meu grito ressoou nos ouvidos quando osso e carne se destroçaram, quando o sangue escorreu para fora de mim, e então... Rhysand ainda estava sorrindo quando abri os olhos. Não fazia ideia de por quanto tempo tinha ficado inconsciente, mas a febre tinha sumido, e minha cabeça estava leve quando me sentei. Na verdade, a lama também tinha sumido. Senti como se tivesse tomado banho. Mas depois ergui o braço esquerdo. O que você fez comigo? Rhysand ficou de pé, passando as mãos pelos cabelos escuros e curtos. É costume em minha corte que acordos sejam permanentemente marcados na pele. Esfreguei o antebraço e a mão esquerdos, estavam todos cobertos com redemoinhos e arabescos de tinta preta. Nem mesmo meus dedos tinham sido poupados, e um grande olho tinha sido tatuado no centro da palma de minha mão. Era felino, e a pupila em fenda me encarava diretamente. Faça isso sumir, falei, e ele gargalhou. Vocês humanos são mesmo criaturas gratas, não são? De longe, a tatuagem parecia uma luva de renda até a altura do cotovelo. Mas quando a aproximava do rosto, conseguia detectar a reprodução complexa de flores e curvas que fluíam para formar um padrão maior, permanente, eterno. Você não me disse que isso aconteceria. Você não perguntou. Então, como é culpa minha? Rhysand caminhou até a porta, mas se demorou, mesmo enquanto pura noite flutuava de seus ombros. A não ser que essa falta de gratidão e de reconhecimento seja, porque teme a reação de certo grão-senhor. Tamlin. Eu já podia ver seu rosto ficando pálido, os lábios se tornando finos conforme as garras se projetavam. Eu quase conseguia ouvir o grunhido que Tamlin emitiria quando me perguntassem o que eu estava pensando quando fiz aquilo. Acho que vou esperar para contar a ele quando chegar a hora, no entanto, disse Rhysand. O sorriso em seus olhos me disse o bastante. Rhysand não tinha feito nada daquilo para me salvar, mas para ferir Tamlin. E eu caíra na armadilha, caíra de modo pior que a minhoca caíra na minha. Descanse, Feire, aconselhou Rhysand. Ele se transformou em nada além de sombra viva e depois, sumiu por uma fenda na porta. Capítulo 38. Tentei não olhar para o braço esquerdo enquanto esfregava o chão do corredor. A tinta, que na luz era na verdade de um azul escuro, quase preto, parecia uma nuvem em meus pensamentos. E estes já eram desalentadores o suficiente antes de eu ter me vendido para Rhysand. Não conseguia encarar o olho na palma da mão. Eu tinha uma sensação absurda e permanente de que ele me observava. Mergulhei a escova grande no balde que os guardas de pele vermelha tinham atirado em meus braços. Eu mal conseguia entendê-los com aquela boca cheia de dentes amarelos. Mas quando me deram a escova e o balde e me empurraram para um longo corredor de mármore branco, entendi.
Se não estiver limpo e brilhante na hora do jantar, dissera um deles, com os dentes estalando enquanto sorria, vamos amarrá-la ao espeto e virar você algumas vezes sobre a fogueira. Com isso saíram. Eu não fazia ideia de quando seria o jantar, então comecei a limpar freneticamente. Minhas costas já doíam como fogo e não fazia meia hora que eu estava esfregando o corredor de mármore. Mas a água que me deram estava imunda, e quanto mais eu esfregava o chão, mais ele ficava sujo. Quando fui até a porta para pedir um balde de água limpa, vi que estava trancada. Ninguém me ajudaria. Um trabalho impossível. Um trabalho para me atormentar. O espeto, talvez fosse essa fonte dos gritos constantes na masmorra. Será que algumas voltas sobre o fogo derreteriam toda a carne em mim, ou apenas me queimariam a ponto de me forçar a fazer outro acordo com Rizande? Xinguei enquanto esfregava com mais força, os pelos duros da escova se amassando e sussurrando contra os azulejos. Um arco-íris marrom se formava em seu rastro, e grunhe quando mergulhei a escova de novo. Água imunda a acompanhou, pingando no chão. Um rastro de sujeira marrom aumentava a cada escovada. Respirando rapidamente, atirei a escova ao chão e cobri o rosto com as mãos molhadas. Abaixei a mão esquerda quando percebi que o olho pressionava minha bochecha. Tomei fôlego para me tranquilizar. Tinha de haver um modo racional de fazer aquilo. Tinha de haver algum truque de dona de casa. O espeto. Amarrada ao espeto como um porco assado. Peguei a escova de onde ela havia quicado para longe, e esfreguei o chão até minhas mãos latejarem. Parecia que alguém espalhara lama por todo lugar. A sujeira estava, na verdade, se transformando em lama quanto mais eu esfregava. Eu provavelmente choraria e imploraria por piedade quando eles me girassem naquele espeto. Havia linhas cobrindo o corpo nu de Claire. De que instrumento de tortura teriam vindo? Minhas mãos tremeram, e apoiei a escova. Eu podia enfrentar uma minhoca gigante, mas lavar um chão. Aquela era a tarefa impossível. Uma porta se abriu com um clique em algum lugar no fim do corredor, e fiquei de pé. Uma cabeça ruiva se virou em minha direção. Suspirei aliviada. Lucien? Não era Lucien. O rosto que se virou para mim era feminino, e estava sem máscara. Ela parecia talvez um pouco mais velha que Amaranta, mas a pele de porcelana tinha uma cor exótica, agraciada com um leve rosado nas bochechas. Se o cabelo ruivo não fosse indicativo o suficiente, quando os olhos vermelhos encontraram os meus, soube quem era. Fiz uma reverência com a cabeça para a senhora da corte outonal, e ela devolveu uma leve inclinação com o queixo. Imaginei que fosse honra o suficiente. Por dar a ela seu nome no lugar da vida de meu filho, disse ela a voz doce, como maçãs aquecidas pelo sol. Devia estar na multidão. Naquele dia. Ela apontou para o balde com a mão longa e esguia. Minha dívida está paga. A senhora desapareceu pela porta que tinha aberto, e eu podia jurar que tinha sentido o cheiro de castanhas assadas e fogueiras crepitantes logo atrás. Somente depois que a porta se fechou, percebi que deveria ter agradecido a ela, e apenas depois que olhei para o balde percebi que eu escondia o braço esquerdo atrás do corpo. Eu me ajoelhei ao lado do balde e mergulhei os dedos na água. Eles saíram limpos. Estremeci, me permitindo um momento para abraçar os joelhos antes de jogar um pouco de água no chão, e a observei lavar a sujeira. Para a tristeza dos guardas, eu havia completado a tarefa impossível. Mas no dia seguinte sorriram para mim quando me jogaram em um quarto imenso e escuro, iluminado apenas por algumas velas, e apontaram para a lareira alta. A criada derramou lentilhas nas cinzas, grunhiu um dos guardas, jogando um balde de madeira para mim. Limpe antes que o ocupante volte, ou ele vai arrancar sua pele tira por tira. A porta bateu, ouvi o clique da tranca e estava sozinha. Separar lentilha de cinzas e brasas ridículo, um desperdício e... Eu me aproximei da lareira apagada e estremeci. Impossível. Olhei em volta do quarto. Nenhuma janela, nenhuma outra saída, exceto aquela pela qual eu fora atirada. A cama era enorme e estava perfeitamente arrumada, os lençóis pretos de seda. Não havia mais nada no quarto além de mobília básica, nem mesmo roupas jogadas ou livros ou armas. Era como se o ocupante jamais dormisse ali. Eu me ajoelhei diante da lareira e acalmei a respiração. Eu tinha olhos atentos, lembrei. Conseguia ver coelhos escondidos na vegetação rasteira e encontrar a maioria das coisas que queria permanecer oculta. Ver as lentilhas não poderia ser tão difícil. Suspirando, entrei mais na lareira e comecei. Eu estava errada. 2 horas depois, meus olhos queimavam e doíam, e embora tivesse varrido cada centímetro daquela lareira, havia sempre mais lentilhas, mais e mais, que de algum jeito, eu não vira.
Os guardas jamais disseram quando o dono do quarto voltaria, então cada tique do relógio sobre a lareira se tornará um aviso de morte. Cada passo do lado de fora da porta me fazia pegar o atiçador de ferro encostado contra a parede da lareira. Amaranta jamais dissera nada sobre revidar, jamais especificara que eu não tinha permissão de me defender. Pelo menos eu cairia lutando. Catei as cinzas diversas vezes. Minhas mãos estavam agora pretas e manchadas, as roupas cobertas de fuligem. Certamente não haveria mais, certamente. O relógio emitiu um tique, e peguei o atiçador quando fiquei de pé, de costas para a lareira, com o espeto de metal atrás de mim. Escuridão entrou no quarto, fazendo as velas tremeluzirem com uma brisa beijada pela neve. Segurei o atiçador com mais força, pressionando contra a pedra da lareira, mesmo quando a escuridão profunda se apoiou na cama e assumiu uma forma familiar. Por mais que seja maravilhoso ver você, Fairy, querida, disse Rhysand, jogado na cama, a cabeça apoiada em uma das mãos. Quero saber por que está vasculhando minha lareira? Dobrei os joelhos levemente, preparando-me para correr, para me abaixar, para fazer qualquer coisa que me levasse até a porta tão longe. Eles disseram que eu precisava limpar lentilhas das cinzas, ou você arrancaria minha pele. Eles disseram? Um sorriso felino. Devo agradecer a você por essa ideia? Sibilei. Ele não tinha permissão de me matar, não por causa do acordo com Amaranta, mas havia outras formas de me ferir. Ah, não, cantarolou Rhysand. Ninguém descobriu a respeito de nosso pequeno acordo ainda, e você conseguiu ficar calada. A vergonha está sufocando? Trinquei o maxilar e apontei para a lareira com uma das mãos, o atiçador ainda atrás de mim. Está limpo o suficiente para você? Por que havia lentilhas na minha lareira para início de conversa? Lancei um olhar inexpressivo para ele. Um dos afazeres domésticos de sua amante, imagino. Disse ele, examinando as próprias unhas. Aparentemente, ela ou seus comparsas acham que vou me divertir com você. Minha boca secou. Ou é um teste para você. Consegui falar. Disse que apostou em minha primeira tarefa. Ela não pareceu satisfeita com aquilo. E por que Amaranta iria me testar? Não desviei daquele olhar violeta. Vadia da Amaranta chamara Lucien uma vez. Você mentiu para ela. Sobre Clary. Sabia muito bem como eu era. Rhysand se sentou em um movimento fluido e apoiou os antebraços nas coxas. Tanta graciosidade contida em uma forma tão poderosa. Eu matava no campo de batalha antes de você sequer ter nascido, dissera ele a Lucien. Eu não duvidava. Amaranta faz os jogos dela, disse ele, simplesmente, e eu faço os meus. As coisas ficam bem entediantes aqui embaixo, dia após dia. Ela o deixou sair para a noite da fogueira. E de alguma forma, escapou para deixar aquela cabeça no jardim. Ela me pediu para colocar a cabeça no jardim. E quanto à noite da fogueira, Rhysand me olhou de cima a baixo. Tive meus motivos para sair naquela noite. Não pense, Fairy, que isso não me custou nada. Ele sorriu de novo, e o sorriso não chegou aos olhos. Vai soltar esse atiçador, ou devo esperar que comece a empunhá-lo em breve? Engoli um xingamento e mostrei o atiçador, mas não o soltei. Um esforço de coragem, mas inútil, disse ele. Verdade absoluta quando Rhysand sequer precisava tirar as mãos dos bolsos para segurar a mente de Lucien. Como você ainda tem tanto poder e os outros não? Achei que ela tivesse tomado os poderes de todos. Rhysand ergueu uma sobrancelha escura e feita. Ah, ela levou meus poderes. Senti uma carícia das garras contra minha mente. Recuei um passo, me chocando contra a lareira. A pressão em minha mente sumiu. Isto é apenas um resquício. As sobras com as quais posso brincar. Seu Tamlin tem força bruta e o poder da transfiguração. Meu arsenal tinha uma variedade muito mais mortal. Eu sabia que ele não estava blefando, não depois de sentir aquelas garras na mente. Então, não pode se transformar? Isso não é uma especialidade dos grãos-senhores? Todos os grãos-senhores podem. Cada um de nós tem uma fera inquieta sob a pele rugindo para sair, enquanto seu Tamlin prefere pelos asas e garras mais divertidas. Um toque frio beijou minha coluna. Pode se transformar agora, ou ela também levou isso? Tantas perguntas de uma pequena humana. Mas a escuridão que pairava ao seu redor começou a se contorcer e girar e se acender quando Rhysand ficou de pé. Pisquei, e tinha terminado. Ergui o atiçador de ferro, apenas um pouco. Não é uma transformação completa, entende? Falou Rhysand, estalando as garras afiadas como lâminas que substituíram seus dedos. Abaixo do joelho, escuridão manchava a pele de Rhysand, mas garras também reluziam no lugar dos dedos dos pés. Não gosto muito de me render totalmente ao meu lado mais primitivo.
De fato, ainda era o rosto de Rhysand, seu corpo poderoso e masculino, mas iluminadas atrás dele surgiam imensas asas membranosas e pretas, como um morcego, como o ator. Rhysand as fechou cuidadosamente atrás do corpo, mas a garra solitária no ápice de cada asa despontava acima dos ombros largos. Horrível, assombroso, o rosto de 1000 pesadelos e sonhos. Aquela parte inútil de mim se agitou diante da visão, do modo como a luz da vela brilhava pelas asas, iluminando os veios, do modo como a luz refletia de suas garras. Rhysand virou o pescoço, e tudo sumiu com um lampejo e as asas, as garras, os pés, deixando apenas o homem para trás, bem vestido e inabalado. Não vai fazer nenhuma tentativa de elogio? Eu tinha cometido um erro muito, muito grande ao oferecer minha vida a ele. Mas falei, você já tem uma opinião muito forte sobre si mesmo. Duvido que os elogios de uma pequena humana importem para você. Rhysand soltou uma gargalhada que percorreu meus ossos, aquecendo meu sangue. Não consigo decidir se deveria considerá-la admirável ou muito burra por ser tão ousada com um grão-senhor. Apenas perto dele eu tinha dificuldades de manter a boca fechada, parecia. Então, ousei perguntar, sabe a resposta para o enigma? Rhysand cruzou os braços. Está trapaceando? Ela não falou que eu não podia pedir ajuda. Sim, mas depois de espancar você até que caísse, ela ordenou que nós não a ajudássemos. Esperei. Mas Rhysand balançou a cabeça. Mesmo que eu quisesse ajudar, não poderia. Ela dá a ordem, e todos nos curvamos. Rhysand limpou um fiapo do casaco preto. É bom que ela goste de mim, não é? Abri a boca para insistir, para implorar a ele. Se aquilo significasse liberdade imediata. Não desperdice seu fôlego, aconselhou Rhysand. Não posso lhe dizer, ninguém aqui pode. Se ela ordenasse que parássemos de respirar, teríamos de obedecer também. Ele franziu a testa para mim e estalou os dedos. A fuligem, a sujeira, a cinza sumiram de minha pele, me deixando tão limpa quanto se tivesse tomado banho. Pronto. Um presente, por ter coragem de sequer perguntar. Lancei a ele um olhar inexpressivo, mas Rhysand indicou a lareira. Estava impecável e meu balde estava cheio de lentilhas. A porta se abriu por vontade própria, revelando os guardas que tinham me arrastado até ali. Rhysand gesticulou com a mão preguiçosa para eles. Ela cumpriu a fazer. Levem-na de volta. Os guardas me agarraram, mas Rhysand exibiu os dentes em um sorriso que era qualquer coisa menos amigável, e os guardas pararam. Chega de afazeres domésticos, chega de trabalhos, ordenou ele, a voz parecendo um ronronar erótico. Os olhos amarelos dos guardas ficaram vítreos e inexpressivos, os dentes afiados reluziram quando as bocas se abriram. Digam isso aos demais também. Fiquem longe da cela da humana e não a toquem. Se tocarem, deverão pegar as próprias adagas e se estripar. Entendido? Depois de darem acenos de cabeça zonzos e entorpecidos, os guardas piscaram e esticaram o corpo. Escondi minha tremedeira. Feitiço controle mental. O que quer que Rhysand tivesse feito havia funcionado. Eles me chamaram, mas não ousaram me tocar. Rhysand sorriu para mim. De nada, sussurrou ele conforme eu saía. E assim chegamos ao fim da 6ª parte do livro Corte de Espinhos e Rosas. Espero que você tenha se encantado com esse enredo cheio de segredos, tensão e magia. Mas, atenção, isso é só o começo. O próximo vídeo trará a 7ª parte do livro. Não perca! Então, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e vem comigo continuar essa jornada épica. Te espero no próximo capítulo.